de Apocalipse 21, os versos de 1 a 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada, ou seja, uma noiva enfeitada para o seu marido, seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, ou seja, a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, ou seja, aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários imorais, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, ou separação eterna de Deus. Que Deus nos abençoe nesta meditação. João começa aí falando então sobre a nova Jerusalém, a vida na eternidade. Eu disse hoje de manhã que alguns teólogos veem toda essa descrição como uma simbologia. Mas seja simbólico ou seja literal, Deus tem preparado um céu para o seu povo. Deus tem preparado um descanso para o seu povo. Deus tem preparado algo muito especial que nossas mentes finitas e limitadas não conseguem compreender. Paulo disse que as coisas que o olho não viu e que não subiram ao coração e que nós não conseguimos perceber através da audição, mas grandes maravilhas Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isto que nós aprendemos, que Deus tem algo extraordinário preparado para nós. E algo que é descrito com tanta beleza, a Nova Jerusalém, tudo de ouro, de pedras preciosíssimas, né? Quando nós lemos aí a partir do versículo 9, algo que João disse por 3 vezes, que descia do céu, vinha do céu, algo tão perfeito, tão lindo, só pode vir do céu, das mãos de um Deus perfeito, todo-poderoso, da mente desse Deus todo-poderoso que faz tudo com perfeição. E para quem? Para nós, os seus filhos, nós que já entregamos nossa vida ou nossos corações ao Senhor Jesus Cristo. João disse que será a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eu disse de manhã que Deus está reescrevendo a história, Ele está resgatando o projeto inicial, que era a convivência do ser humano com Ele para toda a eternidade. Certa vez perguntaram a um dos meus pastores, perguntaram para ele: pastor, se não
houvesse o pecado, e já havia uma ordem dada por Deus para a multiplicação da espécie, as pessoas não morreriam. E onde ia-se por tantas pessoas? Porque não haveria morte. Qual a solução? Então o pastor lembrou-se de um fato. Enoque foi trasladado. Elias também foi. E ele disse, com certeza Deus nos mudaria do planeta Terra para o seu céu, para a eternidade. Sem angústia, sem sofrimento, sem morte, sem dor, sem tristeza, como diz aqui. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. É um novo tempo, é um novo começo. É uma nova história que Deus vai nos demonstrar através do seu grande poder, da sua infinita graça e misericórdia. Não haver, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá lembrança, nem um resquício de tristeza, nenhuma lembrança, por menor que seja, de coisas ruins, desagradáveis. No versículo 27, é o último versículo do capítulo 21, a Bíblia diz assim, que nesta cidade, a Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E no capítulo 22, no versículo 3, diz assim, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, e os seus servos o servirão. Sua iluminação será perfeita. Quando eu leio estes 2 capítulos, eu fico fascinado, porque nós vivemos nas nossas cidades, cidades pequenas e grandes, e nós vemos aí algumas diferenciação de luminosidade, a iluminação, onde há bairros que a iluminação é bem deficiente, e outros são lâmpadas bem melhores, a iluminação é bem melhor, e nós sabemos que isso é por causa dos níveis sociais, Mas na cidade que Deus tem preparado para nós, na eternidade, não será assim. No versículo 11, a Bíblia diz assim, capítulo 21, 11, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. No versículo 23, a Bíblia diz, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro, sempre que fala o Cordeiro, é Jesus Cristo, é a sua lâmpada. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E aqui a Bíblia está dizendo que ele é a sua lâmpada.
E no capítulo 22, no versículo 5, diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Amém? O capítulo 22 começa dizendo assim: e mostrou-me o rio, puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição. Então haverá um rio, e esse rio procede do trono de Deus. Ali é a sua nascente, ali é a vertente de toda a graça, de toda a misericórdia, de todas as bênçãos. Ali nós estaremos sempre louvando, sempre glorificando, sempre agradecendo, sempre adorando esse Deus que dispôs para nós tudo de melhor que Ele possuía na pessoa de Jesus Cristo. A sua graça, a sua bondade, a sua generosidade, a sua justiça que foi executada na pessoa de Jesus. A justiça de Deus, a ira de Deus foi executada na pessoa de Jesus Cristo. Há pouco nós cantamos aqui, nós lemos também, né? Que Jesus recebeu sobre o seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades. Aquilo ali era símbolo da ira de Deus sendo executada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho. Inocente, sem pecado, ele nunca pecou. Um dia desses eu estava ouvindo um pregador que estava dizendo: Jesus só ressuscitou, sabe por quê? Porque ele nunca cometeu nenhum pecado. Por isso ele estava qualificado para vencer a morte. Se Jesus houvesse pecado, ele não teria ressuscitado. Mas ele venceu a morte porque ele nunca pecou. Mas na cruz ele se fez pecado por nós. Na cruz ele recebeu sobre si os nossos pecados, as nossas misérias. Por isso, por um instante, Deus o desamparou. E Jesus falou em língua aramaica, a língua dos arameus, a língua de Abraão. Ele falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por um momento, ele foi, como homem, ele foi desamparado. Mas depois ele foi honrado por Deus e elevado a príncipe salvador e juiz de todas as pessoas, de todos os seres. Algumas coisas não haverá ou não haverão lá na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém a Bíblia diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Não haverá hospitais, não haverá cemitério, não haverá velórios, não haverá médicos, não haverá pastores, não haverá policiais. Haverá somente a bênção, as maravilhas de Deus. Só isso que haverá. Não haverá qualquer prática pecaminosa. No capítulo 22, no versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães, aqueles que se comportam de maneira desavergonhada, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Meus queridos, nós estamos encerrando essa breve meditação. Eu só quero lembrar os amados que sempre que nós projetamos fazer uma viagem, e aqui eu sei que tem alguns irmãos que gostam disso,
sair, viajar, passear, conhecer lugares. Nós sempre fazemos, então, nossos projetos. Hoje existem aí as agências de viagem que preparam tudo. Você não precisa se preocupar com nada. E você vai e desfruta daqueles momentos, dias e até meses agradáveis, talvez aí num cruzeiro, ou uma viagem para alguma cidade europeia, Dubai e outras. Mas chega um momento que você tem que voltar. E voltar para a sua realidade. Voltar para o seu país, voltar para a sua cidade, voltar para o seu trabalho. Então chegará o momento que você vai dizer assim: acabou. Acabaram-se os momentos agradáveis. Agora a realidade chegou, a volta. Mas o que nós vemos aqui na Nova Jerusalém é que o momento bom, agradável, abençoado, maravilhoso, que falta nos adjetivos, para qualificar a Nova Jerusalém pelas informações que nós temos aqui, esses bons momentos nunca terminarão. A Bíblia está dizendo: e reinarão para todo o sempre. Para todo sempre. Você já viveu algum momento feliz? Já viveu? Sabe aquele encontro de família, aquele encontro de amigos, que você desejava que não terminasse nunca? O seu coração estava ali pulsando de alegria, de felicidade, mas chega aquele momento que um tem que ir para casa, outro tem que voltar, outro tem que trabalhar, e você fala assim: mas foi tão bom, mas acabou, terminou. Agora, neste encontro com Deus, nesta convivência com Deus, com Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, com o Espírito Santo de Deus, este encontro não terminará nunca. Ele será para toda a eternidade, para todo o sempre. Só quero fazer aqui uma observação. E não entrará na Nova Jerusalém coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Jerusalém, a Nova Jerusalém, é descrita como uma cidade com 12 portas, e em cada porta 12 anjos que fazem a segurança. Não há condições de nenhuma pessoa tentar entrar se ela não for lavada pelo sangue do Cordeiro. Se não tiver lá o seu nome no livro do Cordeiro, não tem como ter sucesso. Então é conveniente, é necessário, nós precisamos fazer uma avaliação, pensar seriamente mesmo. Meu nome está no livro que é chamado o livro da vida. Eu já pedi para o Senhor escrever lá. Eu já fiz um pacto com Jesus, porque a ceia do Senhor é um pacto. A ceia do Senhor que a igreja celebra daqui a alguns
minutos, é uma aliança. E nesta aliança, o Senhor escreve o meu nome no livro da vida. A Bíblia diz em Apocalipse 20, que abriram-se os livros. Versículo 2. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas. Mas eu fiz um pacto há alguns anos com Jesus. E eu creio que o meu nome está no livro da vida. E você já fez esse pacto com Jesus? Se não fez, faça. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Pai, infinitamente bom, maravilhoso. Nós te louvamos, te agradecemos por este momento, por esta meditação, ó Deus, por esta palavra, por esta profecia abençoadora, ó Deus, que traz conforto, consolo, segurança nestes dias que nós vivemos, ó Deus, cercados, ó Deus, de adversidades, tantos problemas, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem reservado para nós, ó Deus, coisas melhores, incomparavelmente melhores, ó Deus. Como diz o apóstolo Pedro, mas nós, segundo a sua palavra, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ó Deus, é nesta fé que a tua igreja caminha nestes milênios, crendo, confiando na tua palavra. E a nossa confiança não será traída. A nossa confiança está em Ti, o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Criador, Sustentador, Salvador na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe.